E se eu te disser que aquele biscoito integral ou aquela barrinha de cereais que você come no lanche da tarde tem uma quantidade enorme de conservantes e açúcar? Pois é, nem tudo o que parece saudável realmente é. Oi, eu sou Ana Moura, nutricionista. Seja bem-vinda de volta ao canal. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos sobre alimentação, nutrição e comportamento alimentar. Hoje eu vou te contar 5 alimentos que todo mundo fala que é fit, mas que na verdade são alimentos ultraprocessados vendidos como naturais pela indústria. Primeiro, eu queria deixar claro, como eu sempre falo em todos os vídeos praticamente, não existe um alimento bom ou ruim, um alimento vilão ou mocinho. Todos os alimentos podem fazer parte da nossa rotina, desde que a gente tenha equilíbrio e moderação. A minha ideia hoje é fazer com que você preste mais atenção nos rótulos dos alimentos, porque eles trazem muitas informações valiosíssimas sobre os alimentos que a gente está comendo. Vamos então ao primeiro alimento, peito de peru. O peito de peru tem uma lista enorme de ingredientes. Dentre eles, a gente tem corantes, aromatizantes e conservantes, além da alta quantidade de sódio. 3 fatias de 40 gramas de peito de peru têm 218 miligramas de sódio. Mas o que isso quer dizer? Ou seja, o peito de peru tem muitos ingredientes e ele é um alimento ultraprocessado e tem bastante sódio. A recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que a gente consuma no máximo de 1.500 a 2.000 miligramas de sódio por dia. E só essas 3 fatias de peito de peru já atingem 12% desse valor. Então a gente vê que tem muito sódio para uma pequena quantidade de alimento. O segundo alimento são os biscoitos integrais. Os biscoitos integrais salgados, eles têm esse nome, mas eles têm a quantidade de farinha branca que tem nele é maior do que a própria farinha integral, além de não terem uma grande quantidade de fibra. E esses biscoitos também têm muito sódio, assim como o peito de peru. 7 unidades de biscoito têm 144 miligramas de sódio. E quando a gente fala dos biscoitos integrais doces, a farinha branca ela vem sempre em maior quantidade do que a farinha integral, sem contar o açúcar e os aromatizantes que tem na composição desses biscoitos. O terceiro alimento, na verdade, é uma categoria que eu coloquei, que são os alimentos diet e light. Os alimentos diet, ele quer dizer que eles são voltados para uma restrição de algum nutriente, pode ser carboidrato, proteína, gorduras ou para perda de peso. Os alimentos diet, eles têm uma quantidade quase inexistente de algum desses nutrientes. É muito comum a gente ver alimentos diet que não têm açúcar. E no caso desses alimentos, eles colocam o adoçante para substituir o açúcar. Só que o adoçante em um alimento, ele não confere a mesma textura, o mesmo sabor do que o açúcar. Então, para compensar a falta do açúcar, a indústria acaba adicionando mais gordura para poder deixar aquele alimento saboroso, o que acaba aumentando as calorias daquele alimento. Então, não é porque é diet que necessariamente é saudável. É só mais um produto industrializado. Já os alimentos light, eles têm uma redução de 25% de açúcar ou gordura ou algum outro nutriente. Isso faz com que esse alimento tenha menos calorias do que o alimento original, do que a versão normal.
Mas não quer dizer que necessariamente esses alimentos não têm açúcar. Então, no caso de pessoas diabéticas, é preciso ficar de olho no rótulo, porque ele é light, mas ele pode ter açúcar da mesma forma. É muito comum a gente ver os alimentos light quando eles tiram a gordura ou eles tiram uma porcentagem da gordura. E daí eles colocam como light. Só que os alimentos diet, light, eles são alimentos industrializados como qualquer outro. E para compensar a falta do ingrediente principal, que pode ser o açúcar ou a gordura ou outro ingrediente, eles colocam outros ingredientes para poder dar sabor, o que pode aumentar o valor calórico no final daquele produto. Então, esses alimentos, mesmo sendo diet light, eles continuam sendo alimentos ultraprocessados. Agora, o quarto alimento, eu trouxe dois alimentos que são muito parecidos entre si. Aí eu coloquei os dois juntos, que são os iogurtes industrializados e as bebidas proteicas, que estão muito na moda. Principalmente nesse pessoal de academia, esse pessoal fit, eles adoram essas bebidas. Vamos falar então dos iogurtes industrializados. A gente tem uma marca muito famosa, que eles colocam probióticos, e começa com a letra A, mas eu não posso falar aqui a marca. Mas os iogurtes industrializados, que têm probióticos e fermentos vivos, aqueles que começam com a letra A, eles, além desses ingredientes, eles têm uma grande quantidade de açúcar, corante, conservante e aromatizantes. Já as bebidas proteicas, apesar da sua grande quantidade de proteína, algumas marcas têm adoçantes e aromatizantes. E também essas duas bebidas, elas têm uma quantidade muito grande de ingredientes na sua composição. É só você olhar lá no rótulo. Isso faz com que essas bebidas sejam alimentos ultraprocessados da mesma forma. E agora, o quinto alimento que eu trouxe são as barras de cereais. As barras de cereais industrializadas, assim como os outros alimentos que eu falei antes, eles têm uma quantidade muito grande de ingredientes. Essas barras de cereais têm uma grande quantidade de açúcares, adoçantes, aromatizantes e até gorduras, principalmente a saturada. Mas isso quer dizer que a gente não pode comer esses alimentos? Não, de forma alguma. Todos esses alimentos podem fazer parte da sua rotina se você gostar. Porém, o que nós sempre precisamos ter é equilíbrio nas nossas escolhas alimentares. Eu trouxe esse vídeo para te alertar, porque aqui na internet tem muitos alimentos que eles são propagados como fit, como saudáveis, como naturais, mas nem sempre eles são. Eles, na verdade, são alimentos industrializados, disfarçados de saudáveis. E nem tudo que parece é. E você deve estar pensando, mas Nutri, como que eu sei que um alimento é saudável ou não? Primeiro, você tem que olhar o rótulo, ler a lista de ingredientes, porque quanto maior essa lista, mais industrializado vai ser aquele alimento. Aqui no meu canal, você encontra alguns vídeos que falam sobre essa questão do rótulo, como que a gente lê um rótulo, como que escolhe os alimentos industrializados. Assim que terminar esse vídeo, aproveite e faça uma maratona Nutriflix e entenda melhor sobre esse assunto dos rótulos. Eu tenho certeza que você vai adorar todos os vídeos. E falando em barra de cereais, no meu e-book de receitas Desvendando Sabores, tem uma receita exclusiva de barras de cereais caseira que eu mesma desenvolvi, testei, aprovei, é muito deliciosa, perfeita para o seu dia a dia. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link desse e-book para você conhecer mais e se fizer sentido para você adquirir o seu. Se você chegou até aqui, eu queria pedir muito para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O seu apoio me motiva ainda mais a continuar trazendo os vídeos para cá e ajuda a levar o canal para cada vez mais pessoas.
E se você gostou desse vídeo, aproveita e compartilha ele com alguém que você gosta. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.